E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área, com temporada nova no ar. Aqui é Amanda Costa. Aqui Felipe Bragato com vocês, que alegria! Pronto aí. Eu vou falar o quê? Aqui é Alberto Reutemann, estamos vivos! Eu sou Anderson Barros mesmo, embora para mais uma temporada. Começou já o bullying aqui. Muito bem, somos um time afinal, Somos um hein? time. Muito bem, é sobre isso que nós vamos falar nessa nova temporada do podcast Caos Corporativo. Construção de times. A habilidade que sustenta tudo. Estamos com o primeiro episódio no ar. Vamos começar? Vamos! Bora! E no primeiro episódio dessa nossa nova temporada, sobre essa habilidade de construir times, a gente vai direto ao ponto. Desafios de construção de um time. É isso, construir um time não é só juntar um monte de pessoas competentes, não é o suficiente. E eu vou direto perguntar para ele, o nosso guru de construção de times, que faz isso, ajuda grandes empresas aqui no Brasil todos os dias nesse processo de construção de times, Anderson Barros. Crim, crim, Andy, é um trabalho invisível esse de construir times? Deixa eu já falar para todo mundo aqui que essa era uma polêmica sobre a qual a gente estava debatendo aqui antes de começar esse episódio com você. Porque a gente estava falando sobre quanto que esse é um trabalho de bastidor ou sobre quanto que esse é um trabalho core da atividade do líder. E a gente tem algumas opiniões aqui a respeito disso, porque desenvolver time é uma habilidade. É algo que a gente aprende racionalmente a fazer, com método, com ferramenta, com frame. E aí, e vou até expor um pouco mais a nossa polêmica, porque a Amanda estava falando a respeito de indicador. Então, trabalhar para construir bem um time, na minha mais humilde visão, é só o que o líder precisa saber fazer. Porque se fizer isso, resultado vai ser garantido, o KPI vai aparecer, as coisas vão funcionar, mas o desafio é que em muitos programas de desenvolvimento de líderes ou conversa a respeito disso, a gente não vê isso sendo tratado, na verdade, como uma habilidade, né? E talvez nem como prioridade, né? Porque a nossa conversa era, eu tinha batizado a nossa temporada, já que você quer expor, né? Eu tinha batizado a nossa temporada aqui como o trabalho invisível que sustenta tudo, meio que como o alicerce de uma obra, né? É fundamental, mas está lá embaixo, ninguém fica vendo, né? Uhum. Numa obra, numa construção, a gente vê o que está nas paredes, o que está lá, o mármore, a pintura, o piso, mas a gente não fica vendo o alicerce. E eu tenho meio que a sensação de que essa habilidade de construir o time, de fazer as pessoas trabalharem em cooperação, é algo que meio não visto, né? Mas muito, muito necessário. Mas é fundamental, né, Alberto? Como é que é isso? Tão fundamental e tão não visto. Eu acho que vou pegar exatamente esse exemplo, Amanda, e vou falar um pouco, eu gosto muito de esporte, né, de futebol, eu sou corintiano, infelizmente, né, acho que não felizmente na altura do campeonato, e é muito interessante, né. A gente trocou de técnico agora. A gente trocou de técnico agora, né, agora vai. Eu gosto muito de ver quando, não só o Corinthians, mas qualquer time, a seleção brasileira, quando ela não está performando, isso é visível. Então eu acho que os objetivos, pela estrutura que a gente tem hoje, os KPIs, os OKRs, a gente sabe que o time está perdendo, está jogando mal, então você olha. Aí eu gosto muito de um determinado momento no esporte, quando termina o primeiro tempo, e os comentaristas começam a falar, olha lá o que o técnico, será que o técnico vai conseguir motivar, orientar a equipe lá no vestiário? Então eu concordo que eu acho que essa conversa a gente não vê, mas quando o time volta jogando diferente, aconteceu alguma coisa. E eu gosto de fazer justamente essa análise, porque às vezes o time chega pior, ou às vezes o time chega com uma performance absolutamente diferente, e a gente começa a falar assim, que raio o técnico falou no vestiário? Porque ele voltou completamente diferente. Foi um alinhamento, mas o técnico estava lá vendo a performance que não estava acontecendo, ele gritava e as pessoas não escutavam, mas de repente ele troca uma peça do time, volta diferente, dá uma outra orientação. E a torcida cobra, a torcida estimula, mas o fato é que o técnico, dentro dos bastidores, quando a gente não enxerga, tem a prerrogativa de fazer o time jogar bem.
E muitas vezes é ele que perde a cabeça, é ele que corta uma cabeça, melhor dizendo, quando a performance não vem. No mundo corporativo, é muito comum, às vezes, o técnico se sustentar e trocar o goleiro, trocar o atacante, trocar... e eu acho que a gente está sempre com a expectativa de que a performance é culpa de alguém. É culpa do time? É culpa do técnico? Então, eu acho que, de fato, invisível ou visível, o fato é que ela é percebida. Fê, Patrick Lencioni é sempre citado, né, quando a gente fala de construção de times. E daí ele fala, né, que a base de qualquer time é a confiança e que ela é construída pela vulnerabilidade e não pela hierarquia. Como é que é isso no dia a dia? Não, eu super concordo. E acho que quando a gente fala de confiança, principalmente quando a gente está falando de neuroeducação, de cérebro e tudo mais, se a gente não tem um ambiente onde as pessoas consigam confiar uns nos outros, que daí a gente está falando um pouquinho de segurança psicológica também, a gente vai, no nosso cérebro lá, nosso instinto primitivo, o córtex pré-frontal, o que ele vai fazer? Que inclusive é o que vai ser responsável por criatividade e inovação no dia a dia, que é super importante. Ele vai travar, ele vai falar, cara, não usa isso agora, porque agora você precisa sobreviver, você não tem segurança psicológica, você não tem confiança. Então, se você não tiver isso tudo, você deixa de ter também, além de ter esse prejuízo da segurança psicológica, de não poder se sentir confiante ali no time, você ainda vai deixar de criar, de inovar no dia a dia, porque você não tem essa construção. E como é que faz para a liderança ajudar nessa construção desse ambiente onde a vulnerabilidade tem espaço? Conversa, sempre conversa. Eu acho que precisa ter a escutativa, né? Acho que às vezes a gente vai muito unilateral. A liderança às vezes vai muito só no top-down, e acho que precisa ter uma troca mesmo, né? A gente precisa ouvir também para ir recalibrando, porque é isso, é a construção. Então tem que ter essa troca entre um e outro para ir conseguindo azeitar as coisas. Uhum. Anderson, você acha que as lideranças, pelo que você tem visto nas empresas no dia a dia, têm reservado esse tempo na agenda para ouvir os times? Eu quero até voltar um passo nessa conversa que o Fê trouxe para responder a sua pergunta, Amanda, sobre escuta ativa. E a gente trata isso de uma maneira tão irresponsável, porque escutar é você dar para o outro aquele que é o seu bem maior, que é o seu tempo. Né? Não existe, outro dia eu vi isso e me marcou muito, não existe presente maior que a gente possa dar para alguém do que a nossa atenção. Eu não sei se vocês já repararam, gente que está falando com os outros, mexendo em telefone, junto com o computador, ou então quando o outro está falando, não deixa o outro acabar de falar e já interrompe, ou então começa a perguntar. Porque muitas vezes, e essa é a conclusão do que eu ouvi, a gente está numa conversa querendo alimentar a nossa curiosidade. Então, você me conta algo, e aí eu estou mais interessado na fofoca do que em, de fato, ouvir o outro sem julgar, sem, inclusive, assentir com a cabeça que sim ou que não. E isso é muito desafiador, que é você dar a sua atenção plena para o outro. Então, ouvir é muito desafiador, é uma habilidade que a gente, de fato, não consegue praticar, a tal da escutatória, e ela é fundamental porque quando a gente fala a respeito de construção de confiança, a gente tem 4 elementos básicos para isso. Você citou um, que é a vulnerabilidade, que é a gente assumir quando a gente erra, quando a gente não sabe, e os líderes têm egos do tamanho do mundo e não querem fazer isso acontecer. Então, vulnerabilidade, admitir que errou, pedir desculpa, é difícil, né? Pedir ajuda, as pessoas não fazem isso. Eu não vejo muito isso no cotidiano. Além disso, a gente está falando de proximidade, que é o quanto que você está perto efetivamente do outro, cria momentos para isso, como que a gente consegue ter consistência e credibilidade, né? Ou seja, se prometer alguma coisa, você vai fazer. Então, sem isso, a gente não constrói relação de confiança nenhuma e os times não acontecem. Mas eu queria pegar esse gancho da vulnerabilidade, porque o líder ou a líder deveria ser... eu acho que a gente não prepara os líderes para lidarem com a vulnerabilidade das equipes. Geralmente, quando as pessoas são promovidas a líder, elas acabam recebendo todo tipo de orientação. Constrói um time, bate meta, parabéns que você vendeu bem, ou que você pressiona... Mas a gente não fala muito sobre como o líder ou a líder deveria lidar com a detecção das vulnerabilidades, porque a vulnerabilidade é algo que no mundo corporativo, nessa arena
As pessoas gostam Nesse teatro, né? nesse teatro, as pessoas gostam de guardar 7 chaves, porque elas não têm muitas vezes confiança de que a minha vulnerabilidade exposta vai ser utilizada de maneira racional pelo outro. Então, eu guardo, eu não reconheço. Eu queria passar um marca-texto nessa frase que você falou. Eu tenho que guardar a minha vulnerabilidade, as 7 chaves, porque senão ela pode ser usada pelo outro. O que você quer dizer com isso? Eu acho que existe uma diferença muito grande, um exemplo tradicional. Nas nossas casas, por exemplo, a gente costuma ter os ambientes mais seguros, né? A gente é quem a gente é, porque justamente as nossas vulnerabilidades são expostas, e a gente reconhece e fala, chega para os nossos filhos e filhas e fala, você está escrevendo errado, você fala aquilo que você pensa. No ambiente corporativo, como você não tem essa mesma confiança, as pessoas, em geral, quando elas estão num ambiente que a própria Amy Edmondson fala, né, de ambiente psicologicamente seguro, é um ambiente onde eu não tenho receio de dizer para as pessoas que eu não sou bom em Excel. Eu não tenho receio de dizer para as pessoas que eu não sei falar em público. Então, eu externalizo, um ambiente psicologicamente seguro, eu externalizo as minhas deficiências. E eu sei que elas vão ser utilizadas de uma maneira consciente pelos meus pares, pelo meu chefe. Se eu estou num ambiente seguro, eu sou verdadeiro, eu falo, peço conselho, falo assim, gente, eu não estou passando uma fase muito legal, não. Agora, se eu estiver num ambiente de crise e conflito, eu não vou admitir que eu estou tendo um problema, porque vai que o pessoal vai falar assim, não vamos envolver o Alberto num projeto, porque ele não está bem, né? E aí eu perco a oportunidade. Eu acho que as pessoas, então, usam a vulnerabilidade contra a Os chefes, pessoa. os chefes, inclusive, Em não ambiente são... de cultura tóxica. Em ambiente de cultura tóxica, o chefe talvez seja até o principal patrocinador da vulnerabilidade. Todo mundo fica sabendo porque o chefe fofocou. Fala assim, pessoal, não envolvam fulano ou fulana, porque vocês estão sabendo aí que ele não tem curso superior, que ele não fala inglês direito, hein? Não, isso não é vulnerabilidade. Não deixa de ser. É sim, Amanda. Não deixa É de ser. sim. É uma deficiência, ele é vulnerável em determinada Depende. competência, e o chefe, ao invés de, inclusive, proteger, ele estimula a discórdia na equipe, a competitividade. Inclusive, a gente está falando da exposição agora das vulnerabilidades da liderança, né? Uhum. Mas tem uma coisa que o Anderson trouxe, acho que você trouxe um pouco na sua fala também, que eu acho que faz muito sentido no nosso dia a dia. O Anderson falou do ego, você falou do tipo, o líder não quer admitir que não sabe algo, não sabe mexer no Também. Excel e tudo mais. E acho que isso é um puta de um erro, que às vezes a liderança, ela não quer contratar ninguém, não quer ter ninguém melhor que ela no time. Ah, sim. Não quer ter alguém que, tipo, sabe mais que ela. Cara, o que eu mais quero é que todo o meu time saiba muito mais que eu. Exato. Porque fica muito mais fácil de gerar os resultados. É Porque uma você, competição, né? senão você fica querendo deter todo o conhecimento. Cara, vai morrer na praia. E se tiver alguém que sabe mais que ele, às vezes, se ele for tóxico também, ele não vende a equipe, né? Uhum. Ele fala, Agora- olha o que eu fiz aqui. E olha como a atribuição do líder é importante nesse contexto. Se você tem um líder que sabe construir bem times, você vai fazer com que esse time performe muito mais. Às vezes a gente vê times, e usando a sua metáfora do futebol, isso acontece. Uhum. Quantos times cheios de talento a gente já não viu, que são bons talentos individuais, mas no time não funciona? Na seleção brasileira, quantas vezes isso já não aconteceu? Exato. A seleção lá cheia de craques e a coisa péssimo. não acontecia. E aí ia lá o líder ser substituído, no caso o técnico, né? E aí, nessa linha que você está falando, a gente está falando de haver talento e não haver responsabilidade compartilhada. Então, assim, tem times em empresas, assim como no futebol, cheios de estrelas, Uhum. né? Cheios de gente competente, mas daí não tem accountability, não tem responsabilidade compartilhada. E aí tá cada um correndo para um lado. Aí também não dá certo. É bom Né? separar Aí isso, também né? é um time, cada um cheio de Neymar. Eu Aliás, gosto o assim. Neymar péssimo, cada vez pior. Falando de Chico, né? Esses dias desculpa, eu precisei, gente, pelo amor de Deus, né? Pare, fica quietinho, moço, fica quietinho. Então, cheio de estrelas, né? Cheio de Hendrix. É verdade. Um time cheio de talento, cheio de Martas. Vamos lá, um time cheio de Martas, cheio de estrelas e não faz gol, porque tá cada um correndo para um lado, né? Aí também não funciona, porque daí também falta papéis e responsabilidades, falta accountability, falta direção, falta definir o que cada um faz, qual é o papel direitinho de cada um para que cada um jogue na sua posição
e o gol seja feito, né? Qual que é a importância também disso na construção de times? Quem vai na bola? Eu queria provocar até uma reflexão nossa e de quem está assistindo, né? Porque esse episódio, inclusive, pode servir de pré-work de muitos líderes, né, em situações de liderança, né, em treinamentos. A gente estimula que a equipe tenha responsabilidade compartilhada, mas muitas vezes acontece a tal da culpa centralizada. Uhum. Então a gente quer que todo mundo se sinta, a gente fala do amor de dono, tem uma palavra linda, né, que a gente fala que é o accountability, que é o protagonismo com responsabilidade. Se sinta dono, se sinta dona, se sinta parte da equipe. Mas quando acontece um problema, Uhum. a culpa, ela também não é compartilhada. A culpa é centralizada. Ô, Alberto, mas deixa eu entrar aí para provocar justamente debate sobre o que você está dizendo. A gente meio que tem um certo desafio de responsabilizar as coisas. E pessoas. E pessoas e tudo mais. Porque as pessoas têm que ter clareza daquilo que é o seu papel no todo. Perfeito. O acertar é o que se espera e o erro também é a responsabilidade. Eu não concordo com esse ponto. A culpa tem que ser diluída. Não, você tem a responsabilidade. Você é responsável por isso. E a gente tem trabalhado cada vez mais nas organizações alto nível de responsabilização. Deu certo? Ótimo. Não deu certo? A culpa também é sua, mas isso não significa que você tem que ser crucificado, né? Onde aconteceram, quais foram as barreiras, e me parece que as coisas elas começam a acontecer quando a gente pode ser absolutamente franco e verdadeiro a respeito desses pontos. Putz, ó, esta entrega era sua e você não fez isso daqui acontecer. Quais foram as barreiras, quais foram os limitadores, e a gente tem que encarar isso com clareza. Isso é uma postura adulta, responsável, que inclusive o líder deveria admitir. Pega uma defesa de um time, o cara furou uma bola, o zagueiro furou uma bola, o outro time foi lá e fez o gol. Não, você tinha que estar no lugar e não estava, e essa responsabilidade é sua. E a gente tem que normalizar isso. Mas era aí que você ia chegar? Eu acho que a gente está vivendo uma mudança hoje de mentalidade, que as empresas precisam se adaptar. Eu acho que esse discurso, ele mobilizou as pessoas até um certo ponto. A gente sempre falou em trabalho em equipe, sempre falou, mas tinha um ou dois que eram promovidos. E eu acho que essa lógica hoje já é um pouco mais contraditória, porque acho que a partir do momento que a equipe vê que eu sou estimulado e cobrado para trabalhar em equipe, mas existe um que é recompensado, eu não consigo retroalimentar o processo e o discurso de motivação das pessoas para trabalhar em equipe. Então, legal, estou trabalhando em equipe, eu sou o zagueiro. O time está promovendo quem fez o gol. Eu não estou subindo nem no pódio para ganhar uma medalha. No mundo corporativo, existe uma crueldade que a gente estimula as pessoas a trabalharem em equipe, mas a gente premia um ou outro. Eu acho que agora a gente deveria entrar em determinados méritos de falar o seguinte: é possível promover a equipe inteira? É possível demitir a equipe inteira? Posso Sabe? A gente vai ter que pensar justamente trazer nisso. esse dilema à tona? E não vou me alongar para deixar a Amanda e Fê participarem dessa conversa. Num time de futebol, a metáfora é ótima. Todo mundo tem a mesma performance quando o time ganha a Copa? Vou deixar vocês se virarem. Olha, apesar de eu não entender tanto assim de futebol, mas tem uma coisa que eu acho super válida, que assim, a gente precisa entender o papel de cada pessoa e tudo mais para que elas consigam performar melhor, né? Então, quais são as habilidades que essa pessoa tem? Como é que ela consegue performar melhor? Porque assim, no time de futebol, olha só... Olha, ele falou futebol, futebol. Mas assim, todo mundo sabe do objetivo comum ali. E acho que isso é super importante também, este alinhamento. Tipo, olha, a gente tem que fazer gol, a gente tem que ganhar aqui. Pronto, então, bem claro. E cada um vai ter suas habilidades melhores ali, né? Então, um vai jogar no meio de campo, outro na lateral, outro não sei não. Beleza, então você sabe as habilidades das pessoas. E eu acho que hoje, no momento atual que a gente tá em dúvida das nossas habilidades também. Porque a inteligência artificial entrou nesse momento para substituir algumas coisas das nossas habilidades e outras serem potencializadas. E aí tem uma galera que tá com medo que fala assim, eu só sei fazer isso, e agora? E agora eu tenho que entender como é que a inteligência artificial vai entrar na minha vida para conseguir melhorar, ampliar o meu campo de atuação, ou realmente entender que, tipo, cara, isso não vai adiantar. Essa habilidade eu vou perder, eu vou ter que adquirir uma nova habilidade para conseguir sobreviver e
viver de uma forma diferente dentro do mundo de trabalho, porque o tempo todo a gente vai ter adaptação no mercado de trabalho. E não vai ser diferente agora com inteligência artificial. Fala em mudança, Alberto. O caso da Oracle foi surpreendente, né? Demitiu 30 mil pessoas, mandando um e-mail, um SMS, sei lá. E eu acho que essa provocação é interessante para a gente, porque foi avaliado que esses 30 mil trabalhavam bem em equipe. Não estou falando que não é importante, tá? A gente defende que tem que trabalhar em equipe, mas também é fundamental dizer que tem determinadas variáveis que a gente não vai controlar, como o próprio, como é que é o 7 hábitos das pessoas mais eficazes lá, o círculo do... As coisas que a gente não controla, Tem né? coisas que a gente não controla. Então, eu vou trabalhar em equipe, vou estimular as pessoas, de repente chega a IA e arrebenta com o meu emprego e o meu castelo de cartas cai. Então, eu acho que a gente está vivendo, de fato, um momento em que trabalhar em equipe é algo higiênico, mas não vai ser isso, de repente, único e exclusivamente, que vai decidir o futuro da minha organização. E assim, Não. gente, as pessoas, ponto número 1, essa questão de avaliar o mérito e a performance individual sempre vai ser um desafio, porque tem um quê de subjetividade aí nessa história, que é sempre desafiador, né? Então, claro que dá pra gente medir resultado de um jeito bastante preciso. Então, não é admissível dentro de uma organização as pessoas não terem entregáveis muito claros daquilo que elas precisam fazer, né? O zagueiro deveria saber quantas bolas lá ele deveria não permitir que passassem dele, né? Então, as pessoas precisam saber o que elas têm que fazer e aquilo tem que ser mensurável. E se o líder permite que as pessoas não tenham essa clareza, essa responsabilidade é dele. Aí o líder já vai se juntando a essa história. E tem o quê, né? Do como as pessoas estão se comportando para aquilo. Vai ser perfeito? Nunca será perfeito. Mas indo nessa linha, Alberto, pode ser que eu seja um líder que saiba muito bem construir times, pode ser que eu tenha um time que funciona muito bem, mas dentro da minha organização e do meu mercado, aquela pauta perdeu relevância, perdeu prioridade, e mesmo assim, É isso aí. as coisas acabam. Ciclos, e não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra, sabe? A gente cria, e aí a gente cria os nossos dados, né? Fala, olha, eu trabalhei muito bem em equipe, mas por que você saiu? Eu falei, porque a empresa não estava bem. A unidade de negócio que eu estava perdeu relevância naquilo que era a estratégia de longo prazo da companhia, essas coisas acontecem. Sim, eu acho que a gente vive um momento de mudança que é fato, né? Ninguém questiona mais. As empresas estão mudando, as prioridades estão diferentes em todas as companhias. Em empresas onde não há uma mudança de prioridade, tem alguma coisa errada, né? A gente sabe que a inovação deixou de ser prioridade, que diversidade e inclusão deixou de ser prioridade. Exato. A gente sabe que a agenda de eficiência é a prioridade nas organizações. A gente vive um mundo de instabilidade gravíssimo, um mundo de fragmentação, um mundo de muita dificuldade, um mundo onde eficiência e performance é o foco. Todo mundo está pensando em sobrevivência. As empresas precisam ser eficientes para continuar no jogo. Essa é a agenda nesse momento. Agora, essa é a agenda da liderança. Então, assim, se você trabalha numa empresa e não percebeu que esse é o foco agora, atenção, pergunta para sua liderança. Esse é o foco agora, eficiência. Sua empresa quer ser eficiente. Veja o que você pode fazer aí no seu quadrado para ganhar eficiência dentro da tua área, dentro do que você pode atuar. E cada um pode atuar. Eu acho que todo mundo pode atuar, cada um pode pensar o que eu posso fazer para tornar minha área mais eficiente, para buscar mais negócio, para reduzir despesa, para reduzir custo, tem diferença, né? Adoro quando você explica a diferença entre custo e despesa. Sim. Ótimo. A gente não pode explicar isso com água só, né? Tem que ter um whisky falando, né? Mas o nosso ouvinte pode pegar o vinho dele ali. Pode. Eu acho De que manhã, o pessoal costuma ouvir de manhã. Não, de manhã não beba vinho, beba com moderação. Eu acho que valeria um episódio só para falar sobre esse lance da mas agenda de fala rápido, eficiência. explica rápido. Porque eu estou talvez um pouco impactado pelo que aconteceu essa semana, que o Larry Flink, que é o presidente da BlackRock, que também é o presidente do Fórum Econômico Mundial, demonizou a agenda woke em detrimento da agenda ágil. Né? Então ele falou literalmente, né? Cometemos um erro falando da agenda woke, porque agora é um mundo de eficiência, erramos.
E aí aconteceu um debate muito forte no mercado, como se fossem coisas contraditórias. Eu acredito, e as pessoas não têm ideia, você separa 100 pessoas na rua e pergunta o que é uma agenda woke, elas não sabem dizer, mas elas sabem demonizar a agenda woke. A agenda woke vem de uma origem da palavra inglesa falando esteja acordado, esteja awake, be awake. Não dá para gerar agilidade matando pessoas. Esse é o princípio básico de uma agenda woke. Não dá para gerar resultado para acionista sujando e poluindo o rio. Essa é a lógica. E ela tem suas derivações. Então, eu acho que sim, a gente tem que falar de agilidade, mas não a qualquer custo. Eu acho que a gente tem que encontrar um discurso coincidente. É que se a gente for pensar, não é um erro, né? É Uhum. isso, as coisas têm que acontecer concomitante. Então, a Amanda falou, e eu acho que é isso, inclusive vocês estavam lá no fórum, vocês ouviram sobre a policrise, né? Que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu acho que não é nem só um foco, às vezes é multifoco, e é isso. A agenda woke vai acontecer junto com a agilidade, não tem como a gente falar de agilidade sem falar da diferenciação do mercado, Claro. sem falar de outras coisas. Então, é muita coisa acontecendo. Agora, deixa eu trazer um complemento para isso. Por que esse tema virou algo tão polêmico? Porque é óbvio, né? Os dados comprovam sobre N quesitos de diversidade Sim. e seu impacto em resultados. A gente não precisa nem ficar falando disso. Uhum. Dados para comprovar isso tem um monte. Sabe, na minha perspectiva, onde que isso se perdeu? É quando as pessoas começam a falar desta agenda só pela agenda, sem conectar isso com todos os ganhos acessórios, porque administrar esse tripé entre geração de valor para acionista, colaborador e cliente é um baita de um desafio. Então, quando a gente começa a levantar só uma bandeira e sem você falar de geração de valor no ecossistema, na medida que isso vai descendo pelas estruturas hierárquicas, as pessoas começam a falar só de uma vertical. Uhum. E aí a coisa Claro. vai se distorcendo, né? O número é de 20% no resultado, né? Segundo a McKinsey, quando você investe em diversidade, você normalmente costuma, se isso é feito de maneira bem estruturada, em qualquer questão de diversidade, você acrescenta 20% em média no resultado, né? Então, esse é um tema que não deveria sair da agenda de nenhuma liderança, e o fato é que são vários pratinhos para a liderança manter aí em equilíbrio e manter girando, né? Bom, e aí, para girar tantos pratinhos, é lógico que não tem como deixar de evitar conflito, né? Vão haver conflitos. Bom, Agora, não dá para a liderança correr dos conflitos, não dá para a liderança orientar seu time a evitar conflito, porque conflito evitado não é um conflito que deixa de existir, é um conflito que se transforma em ruído, que se transforma em crise, né? em crise, que se transforma em Fofoca. problema silenciado, É. né, que se transforma em travas ali para a execução. Então, qual que é a recomendação que você traz, Andy? Eu lembro direitinho, e já devo ter falado aqui em outros episódios, que uma vez decorando nossa sede anterior da Escola do Caos, eu comprei uma plaquinha. O Andy não aguenta mais ouvir essa história, né, Andy? Não, mas ela é ótima. Eu comprei uma plaquinha que eu achei muito bonitinha, você também sabe qual é. Tinha um monstrinho e um sinalzinho de proibido em cima, e estava escrito assim: não alimente a treta. E era um monstrinho, a treta era um monstrinho. E aí o Andy foi lá e riscou o não. E aí ficou, alimente a treta. E aí ficou lá, alimente o monstrinho, que era a treta. E aí a gente teve uma baita conversa sobre isso, eu e o Andy, muitos anos atrás. E o Andy me explicou por que alimentar a treta. Poxa, será que a gente tem essa plaquinha aí? Seria tão legal, né? Vamos buscar essa plaquinha. Se a gente achar essa plaquinha, a gente bota a imagem aí no ar. Conta, Andy, por que alimentar a treta no processo de construção de times? Eu vou usar até como âncora para esse nosso debate. Uma treta. A própria Amy Edmondson, que a gente fala tanto, né? Eu já citou isso aqui, de ambiente psicologicamente seguro, e a gente acha que ambiente psicologicamente seguro é um ambiente onde todas as pessoas estão plenamente confortáveis e felizes. E isso é um baita erro. Você ter um ambiente saudável não significa dizer que o ambiente vai ser confortável. A gente vai ter enfrentamento, e isso não é confortável.
a gente vai ter oposição de ideias, a gente vai ter pontos de vistas diferentes. E existem pessoas que acreditam que a gente poder debater abertamente a respeito disso é algo ruim. Eu chegar numa reunião para o Fê, por exemplo, e falar, entendo o seu ponto, no entanto, por conta desses fatos, meu posicionamento é que a gente deveria ir nessa direção. Ou então, mais do que isso, olhar para o Fê, falar, Fê, a análise do seu time em relação a esse aspecto está errada por conta disso e daquilo. Ai, meu Deus, me expôs. Não, isso é o ambiente psicologicamente seguro. Sim. E se eu permitir que ele avance, sabendo que os dados que ele trouxe para aquele debate estão errados, o irresponsável, inclusive, É você. sou eu Exato. que estou permitindo que aquilo aconteça. Só que as pessoas se melindram no meio desse caminho. E aí tem algo que eu há algum tempo venho alimentando em mim mesmo, o meu monstrinho. Entre ser a pessoa absolutamente cuidadosa e ser franco, eu vou preferir ser franco. Claro que eu vou tentar ser franco e cuidadoso, mas na minha ordem de prioridade, cara, tá a franqueza, porque a gente tem que trazer esses dilemas para aquilo que é o nosso cotidiano, porque senão a gente só vai se arrastar, vai permitir que o tempo avance, que a gente não tenha trabalhado os dados errados que estão lá alimentando a reunião, né, que o Fê comentou e por aí vai. Mas, Andy, já passou a palavra para você. Eu preciso trazer isso, que é muito legal, né? Porque a gente já está há alguns anos junto, é muito interessante ver o quanto a gente vem mudando ao longo dos anos, né? E você, Andy, você era a pessoa que não falava. O Andy é muito interessante porque ele era a pessoa que prezava por ser fofo com todo mundo. E ele, claramente, ele segurava, ele concordava, ele não falava, porque ele prezava muito pelo ambiente muito agradável, por ser uma pessoa muito agradável o tempo todo. E claramente a gente percebia que ele não estava concordando, mas ele não achava uma maneira gentil de discordar, então ele preferia não discordar, não era isso? Fez parte do meu processo evolutivo, inclusive, porque eu acho que em alguma proporção todo mundo tem aquele negócio da necessidade de aceitação, de você querer pertencer ao meio. Isso é uma necessidade lá que Maslow explica pra gente. E para algumas pessoas, como era o meu caso, talvez essa necessidade de aceitação fosse algo tão forte que para mim colocar uma discordância na mesa de maneira objetiva e franca era meio que ser excluído do grupo. Ou correr o risco de não ser aceito. Correr o risco de não ser aceito. Então foi algo que Hoje o Andy virou a Glória Pires no Oscar. eu tive que... Eu não posso opinar sobre isso. Prefiro não opinar. Tive que trabalhar. Parabéns, Comigo mesmo, para esse processo evolutivo. Parabéns, Mas, Andy. para mim, aqui o ponto é, a gente tem que parar de achar que o ambiente ultra agradável é positivo. Bem possivelmente alguma coisa de errado está acontecendo ali. Sim. Como é que você trabalhou isso em você, Alberto? De discordar das pessoas? Porque você também trabalhou isso, o Felipe também. Como é que você trabalhou e que conselho você daria para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo para que discordassem das pessoas sem este medo, né, de perder a aceitação do grupo? Eu não sei se hoje ainda eu estou curado completamente disso, né? Acho que não. Acho que não. Acho que a pergunta é proposital, né? Eu acho que boa parte das minhas noites de sono que eu perdia eram motivadas por não falar aquilo que eu pensava. Acho que muito das minhas angústias de sonos e conversas que eu tinha no meu travesseiro eram motivadas por não saber falar não. Aí eu fiz alguns testes, estou num caminho, e quando o Andy fala sobre isso, eu lembro daquele livro Safari da Estratégia, né? Onde o autor caracteriza a empresa como uma fauna, né? E você tem um elefante. O elefante geralmente é uma pessoa simpática, né? Que nunca esquece daquilo que foi feito. Mas a hora que ele resolve atacar, Aí vai com aquela brutalidade ele vai imensa. com aquela brutalidade, fala assim, olha que ignorância, né? Pra quê? Não foi gentil. E eu acho que durante um tempo eu fui um elefante ali, né? E acho que a gente tem que pensar um pouco sobre formatos, conteúdos, mas pensar na gente. O Alberto, Amanda e Fê, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Só para ajudar quem está aqui nos assistindo e nos ouvindo.
É rude você chegar para alguém que te fez uma entrega no contexto de trabalho e falar: este trabalho está ruim pelos motivos X, Y, Z? Isso pra mim foi uma evolução. Eu falo agora, quando tá ruim, porque assim, eu acho que a questão não é ser rude, a questão é ser respeitoso, sabe? Então assim, você pode falar, e a gente sempre fala disso, né, entre nós e tudo mais, a gente fala, cara, a gente pode falar qualquer coisa, pra qualquer pessoa, a questão é o como. Então assim, tem que falar, tá ruim, que senão também você vai criar um gargalo ali pra pessoa, que ela vai ficar uma pessoa, tipo, que não vai evoluir, porque ela não vai entender onde é que ela errou e que aquilo tava ruim, no outro ela vai te entregar igual ou pior, que você não falou pra ela, ela não evolui e você fica com peso ali também. Então assim, eu acho que precisa falar. A questão é ser respeitoso. E eu acho que um ambiente psicologicamente saudável tem a ver com respeito, sabe? Eu acho que não tem a ver nem com tipo, posso, não posso. Cara, pode, tudo pode. A questão é o respeito em como falar. Sim. O Alberto costuma dizer que comigo, o dia que eu parar de falar as coisas é quando a pessoa tem que se preocupar comigo. Enquanto eu estou falando, tá ótimo. E é verdade, enquanto eu tô falando com a pessoa é porque eu tô apostando nela. A esperança. Né? Então, assim, o dia que eu não falar pra pessoa é porque eu desisti. E eu acho que é um pouco isso também, né, na relação com as equipes. Se a gente tá falando, se a gente tá trazendo feedback, e obviamente tem que ser um feedback estruturado, tem que ter um porquê para as coisas, tem que ter aprendizado nesse feedback. Se tá ruim, tem que ter também. E às vezes eu tenho dificuldade, às vezes eu tenho alguma dificuldade, eu falo assim, putz, não tô achando legal, e aí eu compartilho com a pessoa assim, não estou achando legal e não estou conseguindo pensar aqui numa alternativa para compartilhar com você. Vamos pensar junto? E aí eu trago também essa autenticidade para a pessoa, vamos sentar aqui, vamos pensar junto num caminho, porque eu sozinha não estou conseguindo. E às vezes as duas cabeças pensando juntas conseguem chegar a um caminho, né? Então, acho que assim, autenticidade sempre e essa clareza para a pessoa de que assim, se eu estou trocando com você, é porque eu não desisti de você. Que a hora que a gente deixa de trocar é porque a gente desistiu, né? Enfim, construir times é fácil? Nem um pouco. Nem um pouco. Mas talvez seja a habilidade mais importante que o líder precise ter. Né? Se ele fizer isso, ele já tem 80% do sucesso que ele precisa ter. Para a gente encerrar, então, vocês conseguem trazer referências de pessoas da história da humanidade que construíram times e que possam ser citados aqui como referência? Esporte, artes, mundo corporativo, da vida de vocês. Pessoas que criaram times incríveis. Nossa, me veio um tão piegas agora. Não, me veio um imediatamente à mente. Nossa, pra mim também veio imediatamente, não tenho nem ideia, mas eu fico imaginando que Madre Teresa de Calcutá deve ter montado um baita time para fazer o trabalho que essa mulher fez. Imagina a rede que ela montou, porque inclusive, né, imagina, tem um livro, né, Madre Teresa de Calcutá CEO, né? CEO, exatamente. Mas eu convivi com um executivo uma mulher CEO, tem gente que não ia gostar dela, inclusive, desculpa. Eu convivi uma vez com um executivo que fez uma das transformações mais incríveis que eu vi, porque ele soube montar um time com mais ou menos 3.000 pessoas, que era um time que se sentia o cocô do cavalo do bandido, tipo uma sub-área numa estrutura, e o simples fato dele chegar e ele ouvir as pessoas, e ele se importar, ele esclarecer prioridades, ele esclarecer papel das lideranças, fez com que esse time se tornasse um dos mais principais da indústria na qual ele operava, em questão ali de alguns meses. Isso para mim foi um baita case, mas não dá para deixar de falar que o Bernardinho não é um cara incrível também, ele também sabe fazer isso. Mas quem é esse que você falou? Não vou falar. Mamma mia! Nem as iniciais? Não posso. Falou e não disse? Contou o santo. Oi? Tá bom, não contou falou o santo. milagre, não contou o santo. Não posso falar esse. Fiquemos Por que imaginando. não posso falar? Aí é uma coisa para um próximo capítulo. O meu me veio um na cabeça, se vocês adivinharem quem foi, que produz encantamento até hoje. Walt Disney. É incrível. E não para, né? O tempo todo ali.
É verdade. produzindo encantamento. E quem entra se encanta também para trabalhar, e quem tá lá, o cliente verdade. se encanta. Agora, eu quero deixar aqui um desafio maior. Ah, Se tá difícil construir time só com pessoas, imagina agora com times híbridos que você vai ter que construir junto com agentes de IA. com pessoas, inclusive, de culturas verdade. diferentes, né? É verdade. Ótimo. Muito bem, sócios. Adorei nossa Bom. conversa. Foi Sempre ótimo. muito bom estar com você. Veio Xuxa na sua Veio cabeça. Xuxa, veio Xuxa. Meu Deus. Vambora. Bora. No próximo episódio, os 4 estágios de construção de um time de verdade. Vamos, que precisamos construir nossos times. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.